Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós vamos continuar a falar sobre gratidão, que é o nosso tema do mês de outubro. Na semana passada a gente teve um pouquinho, de gratidão, um pouquinho da introdução do que a gratidão sempre nos remete, nos puxa, é essencial para ter, mas hoje a gente vai dar uma aprofundadinha na palavra de Deus, vendo o que ela fala sobre gratidão. Gratidão, a gente pode perceber na semana passada e a gente vai perceber mais hoje que não é algo que é subjetivo, mais abstrato, mas na verdade é puramente ativo, é objetivo. E por que isso? Porque ser grato é sempre se lembrar, reconhecer e agir. Sempre tem esses três verbos ali envolvidos. E se a gente for realmente refletir nas nossas vidas, nós realmente podemos dizer que nós somos gratos? Porque em Efésios, no capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus diz para nós vivermos em estado de gratidão. A palavra de Deus diz exatamente assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de fato, todos os dias a gente não vive dessa forma. A gente tem como se fosse essa síndrome de falta de gratidão. No automático, nós não executamos a gratidão, não exercemos a gratidão nos nossos corações. E essa ingratidão, essa falta de execução de gratidão, ele é de fato um princípio de rejeição a Deus. Romanos, no capítulo 1, nos versículos 18 a 23, nos dá esse alerta. Eu vou ler para você, para que você tenha essa palavra ilustrada. A palavra de Deus, ela diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória desse Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Não glorificar ao Senhor e ao seu nome é um pecado de ingratidão. E a palavra de Deus em Salmos 29 nos mostra isso, porque diz exatamente assim, livro de Salmos, capítulo 29, versículo 2. Dá ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Tornar também vã, desconsiderar as advertências, os estatutos, as alianças e mandamentos do Senhor também é um pecado de ingratidão, como a gente pode observar no livro de 2 Reis, no capítulo 17, versículo 15, que diz exatamente assim: e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Mas antes, e nós possamos viver em demonstração e ação de gratidão, e que nessa forma nós possamos ser entregues todos os dias e submissos ao Senhor, como a gente pode observar no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E então, a partir deste momento, além dessas passagens já lidas, eu gostaria de ler,
e deixar para você, para sua reflexão e para sua meditação, o cântico de ação de graças que está no livro de 1 Crônicas, o cântico de ação de graças de Davi. E a gente vai tomar esse texto por base para a gente entender que essa verdadeira gratidão declarada na palavra de Deus, ela tem 4 características essenciais. Mas antes, vamos fazer essa leitura. A passagem está lá no 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 7 a 39. Um pouquinho extenso, vou ocupar um pouquinho do seu tempo hoje, mas eu te convido a fazer essa leitura ou essa reflexão. A palavra de Deus diz assim: Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como o quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, e andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Essa é a passagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite e te falar que a primeira das 4 características essenciais é a que está citada no versículo 12, que é lembrar. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, diz a palavra de Deus, diz esse trecho do capítulo 16 que nós lemos. Lembrar realiza nos nossos corações, praticamente materializa, né, na nossa memória, nos nossos sentimentos, nas nossas percepções, que o Senhor é a origem de todas as coisas. E que ainda que a gente goste de agradecer, é o Senhor que é abençoador, o Senhor que traz bênçãos, né, em todo o tempo. Quando a gente confia de fato, de verdade, totalmente, completamente nele,
a gente agradece também em todos os momentos que não são tão bons, todos os momentos de dificuldade, todos os momentos de desafio, porque é nesse momento realmente que de dificuldade, desafio, de dor, que mora a verdadeira ação de graça. Porque reconhecer e agradecer e lembrar apenas de tudo que foi bom é a parte fácil, na verdade. Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 17 a 19, diz exatamente assim: lembre-se sempre de Deus, é o enfoque dessa passagem. Diga no teu coração, diz o Senhor, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele, o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se, de qualquer modo, te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Uma outra lembrança-chave está no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 17, que é essa lembrança de que a gente tem que agradecer muito mais do que aquilo que a gente vê, mede, tudo aquilo que é material. E a palavra em Provérbios está dita assim: melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Todos os nossos dias, sem exceção, a gente é alcançado por bênçãos de diversas formas que vêm do Senhor. E a gente tem essa nossa vida, a nossa paz, a nossa prosperidade preservado, muitas vezes por anos. Então que a gente não se esqueça de lembrar e demonstrar nossa gratidão ao Senhor por todos esses dias, momentos e circunstâncias que nós passamos. A segunda característica muito importante é reconhecer. Segunda característica muito importante da gratidão verdadeira, da gratidão genuína declarada na palavra de Deus. Hoje, se você refletir, você acha difícil encontrar algum motivo na tua vida para agradecer? Se você estiver achando difícil, não se preocupe, a gente pode fazer um exercício juntos aqui nessa hora. Então vamos lembrar, primeiro motivo que você tem para agradecer ao Senhor, para ser grato de verdade ao Senhor. Deus nos criou. Nós fomos sonhados por Ele, nós fomos pensados por Ele para viver com Ele uma vida de comunhão e intimidade. Primeiro motivo. Segundo motivo, o Senhor nos concedeu Jesus, que era o bem mais precioso. Ele nos amou primeiro e estendeu o próprio Filho, único, para nós, como está em João 3,16, que acredito que seja a passagem mais famosa de toda a Bíblia, e que diz exatamente assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda precisa de mais um motivo, tem um terceiro motivo, que é Deus nos abençoa todos os dias. E nós podemos ver essa passagem, né, essa expressão no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Esse amor consistente, esse amor perfeito. Você consegue fazer esse exercício nessa noite de admitir, vamos deixar um pouco as nossas vaidades, o nosso amor próprio de lado, né? E reconhecer que todas essas coisas que nos são dadas, nos são concedidas por Deus, nós realmente nem merecemos, né? A gente não merece exatamente tudo o que a gente possui. E esse reconhecimento que eu tô te convidando a fazer nessa hora, verbal, de que a gente não merece tudo aquilo que a gente tem, não é para te chatear nem para te entristecer, mas é que é essencial para reconhecer e manifestar a verdadeira gratidão conforme a palavra de Deus. Romanos fala dessa importância da gente professar as coisas, da gente declarar as coisas verbalmente. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 11 nos diz isso. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura de Deus diz: todo aquele que nele crer não será confundido. E falar aos outros, né? Também
sobre as bênçãos de Deus, como a gente pode observar que foi lido aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, versículo 24 e versículo 25. A terceira característica muito importante de gratidão é a atitude. Quem crê no Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, no sacrifício dele por nós na cruz, obedece. Porque quando nós cremos pela fé, a fé nos leva à obediência e dessa forma a nossa gratidão ela é devota, ela é completamente devotada ao Senhor por esse maravilhoso dom de vida e que nós tivemos em Jesus, né? que nós temos concedido através de Jesus. Então, se lembrar, recapitulando, é realmente ter essa percepção de onde todas as bênçãos vêm, onde todas as graças vêm e expressar é confessar que nós percebemos e nos lembramos. Então, apenas com uma atitude é que realmente a transformação pode acontecer, como aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua. Essa passagem é amparada completamente, esse exercício, no livro de 1 Crônicas que nós lemos, no capítulo 16 ainda, mas nos versículos 28 e 29, um pouquinho indo para o final da nossa leitura que nós fizemos. E se estamos, de fato, realmente agradecidos, invariavelmente a nossa vida reflete isso. O livro de Romanos, uma vez mais, no capítulo 12, versículo 1 a 2, mostra isso pra gente. Rogo-vos, pois, irmãos, diz a palavra de Deus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a quarta característica é contar. Contar, de contar. 1, 2, é numerar, né? Quantificar. Porque vai ser surpreendente se você parar para fazer esse exercício. Muitas bênçãos foram concedidas pelo Senhor na sua vida. Então eu te convido a fazer esse exercício hoje. Faça esse exercício, nomeie uma a uma das bênçãos que você recebeu do Senhor. Mas para você que estiver achando esse exercício muito desafiador, muito difícil, está precisando de ajuda para contar as bênçãos que o Senhor concedeu, eu tenho alguns exemplos para te ajudar. Por exemplo, quando a gente está no nosso momento mais desafiador, sabe aquele momento que você é arrancado da sua zona de conforto? Que você fica literalmente sem zona de conforto alguma, tudo é novo, diferente, difícil e muitas vezes desconfortável, e que nesse momento você precisa se reinventar, se reconstruir? Isso é uma bênção. Isso é uma bênção do Senhor, sabe por quê? Porque com certeza neste momento você aprendeu algo, ou você aprendeu vários algos, e com certeza você saiu completamente diferente, completamente mais forte e com um aprendizado construído. Quando você tá uma outra oportunidade, uma outra bênção, quando você tá desanimado, sabe aquele momento que a gente acha que tá tudo perdido? E sabe por que esse momento é uma bênção? Esse momento é uma bênção porque é nesse momento que a gente escolhe buscar força no Senhor, é nesse momento que a gente escolhe buscar ânimo no Senhor, e é nesse momento que a gente não entende nada do que está acontecendo ao nosso redor e a gente não sabe resolver nada do contexto que está no nosso redor, que a gente escolhe confiar nele. Isso é uma bênção. Quando você às vezes também se encontra naquela situação que tá todo mundo ao seu redor trabalhando, conquistando, evoluindo, se movendo. Quando, sabe, a gente olha demais para os outros, esse momento é uma bênção, porque é nesse momento que a gente se lembra, e a gente tem que se lembrar, que o Senhor Jesus nos prometeu muito mais do que nós podemos imaginar, do que nós podemos medir, do que nós podemos acumular. Ele nos prometeu riquezas espirituais incontáveis, inimagináveis e incorruptíveis. Sabe aquele momento também que a gente está se sentindo esgotado, exausto, sobrecarregado, com um monte de tarefas, compromissos, responsabilidades? Esse momento é uma bênção. Porque nesse momento você está sendo desafiado a ser cada vez mais produtivo, assertivo, objetivo. E
está completamente oposto de uma pessoa que tem o excesso de preguiça e de tempo livre. Você está sendo produtivo. E todos os dias você está construindo um pouco a cada pouco o seu resultado final. E esse momento é uma bênção, porque quando a sua força falhar, quando a sua força estiver quase se esgotando, é o Senhor que recarrega as suas baterias e mantém você na direção correta, quando você confia nele. Sabe, aquele momento onde a cruz parece pesada e você é chamado a suportar, isso aí é uma bênção, porque muito maior e mais pesada foi a cruz de Jesus, por amor de mim e de você. E por amor, ele tudo suportou, para que hoje a gente tivesse essa oportunidade de conversar sobre ele, de conversar sobre gratidão nele. Então, no meio de todo o conflito, seja o conflito grande, seja o conflito pequeno, não desanime, jamais desista ou ainda se renda, porque todos os dias, se você crer e confiar e buscar, o Senhor vai te alimentar e vai te fortalecer. Então, a direção é de um coração grato, verdadeira e genuinamente, é viver fiel não, até a morte, não importa o que aconteça, como está no livro de Apocalipse 2:10, não ser morno, não ser indiferente, e sim verdadeiro, genuíno e forte e quente em direção ao Senhor, como está também em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 17, arrepender-se se estiver num lugar de erro, de falha, de transgressão, como está no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 13 e 5, pregar a palavra de Deus, multiplicar a palavra da esperança, como está em 2 Timóteo 4:2, estar sempre pronto para dar uma resposta, como está em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Crescer em graça, buscar o crescimento em graça, como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, e também crer e buscar crescimento em conhecimento, como está em 2 Pedro, também 3 e 18. Eu deixo esse exercício para você, quando a gente fala de gratidão. Conte as suas bênçãos, uma a uma, e jamais se esqueça de nenhuma delas, de todas as que o Senhor fez e faz por você, que Ele faz todos os dias. Eu espero que essa palavra até aqui tenha sido bênção para você. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui e nos vemos na próxima quinta-feira, falando um pouquinho mais sobre os testemunhos de gratidão, conforme a Bíblia, se o Senhor assim permitir. Deus te abençoe.